Termômetros de infravermelho fazem mal para a saúde? Será que esses instrumentos emitem raios infravermelhos que afetam o nosso cérebro e causam danos à nossa glândula pineal? Essa é a pergunta que a gente vai responder nesse vídeo. Mas antes a gente precisa entender como funcionam os termômetros de infravermelho. Bom, antes da gente entender como funcionam os termômetros de infravermelho, a gente precisa falar sobre ondas eletromagnéticas. A radiação infravermelha, assim como a luz visível, os raios-x usados na medicina e as ondas de rádio, são exemplos de ondas eletromagnéticas. Nós classificamos as ondas eletromagnéticas com base na sua frequência ou no seu comprimento de onda. As frequências mais altas correspondem aos comprimentos de onda mais curtos. Então a gente tem ali os raios gama, os raios X e os raios ultravioleta. Bom, e aí quando você aumenta mais o comprimento de onda, você chega na luz visível. A luz visível possui comprimento de onda da ordem de alguns centenas de nanômetros, que corresponde a décimos de milésimos de milímetro. E aí, olha só, ela vai ali do violeta, que são os comprimentos de ondas visíveis mais curtos, né? Até o vermelho, que são os mais longos. Aí, além do vermelho, você chega no espectro do infravermelho. Se você aumentar mais ali, na ordem dos centímetros, você tem as micro-ondas que você usa para esquentar lá o seu prato ou a sua marmita, tá? E, além disso, você tem as ondas de rádio. O conjunto de todas essas faixas de comprimentos de onda forma o espectro eletromagnético. Todos os objetos ao nosso redor emitem ondas eletromagnéticas na forma de radiação térmica. Para a gente entender a relação entre a temperatura dos corpos e a radiação térmica, a gente tem que olhar para uma coisa chamada curva de emissão. A curva de emissão nada mais é do que um gráfico que dá a intensidade da radiação emitida por um corpo a uma dada temperatura em função do comprimento de onda dessa radiação. É interessante que lá pelo final do século XIX, quando se aplicavam as leis da física clássica para o problema da radiação térmica, a intensidade da radiação emitida tendia a infinito, o que não faz sentido algum, porque a energia teria que ser infinita também. Então a gente sabia que isso estava errado. Hoje a gente sabe que o que acontece é que existe um pico, um máximo, né, nessa irradiação e depois desse máximo ela começa a cair. Então, por exemplo, o Sol é uma estrela que tem a sua temperatura na casa dos 5.000 Kelvin. E aí, olha só, ele emite principalmente na faixa do espectro visível. Não é à toa que os nossos olhos são adaptados para enxergar a luz nesse espectro, né? E, bom, essas curvas aí, elas são chamadas de curvas de Planck, em homenagem ao físico Max Planck, que descobriu essas curvas, né? E como elas destoam das previsões da física clássica, elas serviram como pontapé inicial para o desenvolvimento da física quântica, que é um ramo do conhecimento que está na base aí de vários avanços tecnológicos. Então, para a gente entender como funcionam os termômetros de infravermelho, existem duas coisas aí que vocês têm que notar, tá? Primeiro é que quanto menor a temperatura, né, como você pode notar aí, maior é o comprimento de onda em que acontece esse pico, esse máximo de emissão. Outra coisa é que a intensidade total emitida pelo corpo também depende da temperatura, corresponde à área dessas curvas aí. Então, olha só, quanto menor a temperatura vai ficando, menor vai ficando a área, ou seja, menor é a intensidade da energia que está sendo irradiada aí, na forma de radiação térmica. No caso dos 36 graus Celsius do corpo humano, corresponde aí a 309 Kelvin, essa curva nem ia aparecer direito aí, porque seria muito pequenininha, tá? Você estaria comparando um ser humano com o Sol. O Sol é muito mais quente, né? Então a quantidade de energia que ele emite é muito maior, naturalmente. Um detalhe importante aqui é que as curvas de Planck, elas descrevem a emissão de radiação térmica por um corpo negro, que é um conceito idealizado na física. Um corpo negro seria um objeto que absorve toda a radiação eletromagnética que incide sobre ele
e emite apenas termicamente. Esse corpo ele não gera ondas eletromagnéticas por algum outro processo e nem reflete as ondas eletromagnéticas que incidem sobre ele. Esse modelo descreve bem a emissão de radiação térmica de muitos materiais. Já o corpo humano não funciona exatamente assim, mas duas coisas permanecem válidas. O corpo humano emite principalmente na faixa do infravermelho e a intensidade dessa radiação depende da temperatura do corpo. Quanto maior a temperatura, mais intensa é essa radiação. Você certamente deve ter visto aqueles vídeos de câmeras de infravermelho onde o corpo das pessoas brilha no escuro. Outra referência famosa é o filme do Predador, que mistura terror e ficção científica, onde um alienígena sanguinário usa a visão de infravermelho para enxergar melhor as suas vítimas. E isso não é tão distante assim da realidade. Algumas espécies de cobras têm órgãos que são sensíveis à radiação infravermelha. Isso ajuda elas na hora de caçar animais de sangue quente. E essa é exatamente a ideia por trás do termômetro de infravermelho. Ele não emite infravermelho, na verdade ele capta o infravermelho. E aí ele mede a intensidade dessa radiação e por essa intensidade ele determina qual é a temperatura do corpo que está emitindo a radiação. Ele é simplesmente um sensor de radiação e não um emissor. Então é isso, não é o termômetro de infravermelho que afeta você, na verdade é o contrário. É você que afeta o termômetro de infravermelho. Você que está aí me assistindo com todo esse seu calor humano, toda essa sua radiação térmica, você afeta o termômetro de infravermelho e permite que ele meça a temperatura do seu corpo à distância. Então o termômetro de infravermelho não precisa lançar nenhum raio infravermelho ou nenhum raio-x ou coisa do tipo em você. A única coisa que ele pode lançar em você é o laser lá da mira. Só que o laser nada mais é do que um feixe concentrado de luz visível. O mesmo tipo de luz que está incidindo sobre você o tempo todo. Então não tem perigo nenhum. Se alguém vier medir a sua temperatura com um termômetro desse, pode deixar sem problemas. Esse é um projeto meu que busca analisar a ciência por trás das histórias que surgem na internet. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para você dar uma curtida e se inscrever no meu canal. E também para passar esse vídeo para outras pessoas que possam se interessar. E se alguém chegar para você com essa história dizendo que termômetros de infravermelho são perigosos e que causam danos no cérebro ou coisa do tipo, vai lá e mostra esse vídeo.